Olá pessoal, vamos lá começar mais uma aula de banco de dados. O assunto hoje será subconsulta de várias linhas. Para isso, nós vamos utilizar essa tabela empresa, banco de dados empresa e a tabela funcionário. Ela tem aqui 12 registros, tá vendo? Essa tabela funcionário tem esses 12 registros, aqui tem as informações dela, é a mesma que a gente vai estar utilizando aqui no MySQL. Então, eu vou usar aqui o banco de dados empresa e vou mostrar para vocês essa mesma funcionário. Então, eu tenho os 12 aqui também, da mesma forma como foi mostrado no slide. Beleza, o que é uma subconsulta, relembrando aí? Por exemplo, o nome, eu quero recuperar o nome e a função do funcionário que recebe o maior salário. Eu posso fazer essa consulta aqui? Posso, mas está errado. Vamos lá saber por quê, vamos relembrar. Eu vou copiar, ops, tirei minha câmera aqui. Eu vou copiar essa consulta aqui, vocês vão perceber que ele vai trazer o funcionário, né? Mas ele traz errado. Carlos Macedo CR, vendedor, recebe o salário 3.985. Ele é o vendedor que recebe esse salário. Se a gente olhar aqui, Carlos Macedo recebe 1.500. Ele pega o primeiro registro. Ele não pega o Henrique Souza Marcos, que é o que recebe 3.985. Então, a forma de fazer essa consulta não é assim. Para isso, eu preciso usar subconsulta. Então, está errado. Eu tenho que selecionar o nome e a função do funcionário, cujo salário desse funcionário é igual a 3.985,75, que é o maior salário. Se eu fizer isso aqui, vai retornar Henrique. E quem é o maior salário? Select Max, salário funcionário. Se isso aqui é o maior salário, eu substituo isso, o número, por essa subconsulta. Por isso, essa é a definição de subconsulta. É uma consulta que está dentro de uma outra. E aí eu coloco entre parênteses. Então a consulta fica assim: nome, função, salário do funcionário, onde o salário é igual o máximo aqui de funcionário. Então eu vou copiar essa consulta aqui e vocês vão ver agora que ele vai trazer para a gente o Henrique, que é exatamente o carinha que recebe o maior salário. Beleza? Então, relembrando esta definição de subconsulta que foi visto lá em BD1. E agora a gente vai dar continuidade com subconsulta de várias linhas. Percebe que a consulta que nós fizemos anteriormente, ela só retorna para a gente um único resultado, o maior salário. Essa consulta aqui, ela retorna mais de um registro. Então, por isso que é uma subconsulta de várias linhas. E eu posso usar, e aí eu tenho que usar operadores que trabalham com mais de uma linha. Por exemplo, o IN, que a gente também estudou em BD1. Então, por exemplo, essa consulta aqui. Qual o nome, a função e o salário do funcionário? Nome, função e salário do funcionário, que recebe o salário igual, né, ao dos supervisores. Então, eu tenho aqui o salário dos supervisores, que são esses salários aqui. E eu quero saber o nome e função de quem mais recebe esses salários iguais. Então, onde o salário é igual, né, está entre esses três aqui. Percebe que se eu colocar o igual, ele dá erro, porque aqui retorna mais de uma linha, mais de um registro. Então, eu não posso usar o operador igual. Vamos rodar aqui. Vou rodar com igual para vocês verificarem que ele vai informar que a subquery retorna mais de uma linha. Se vocês olharem aqui, vai dar erro com igual, porque essa subconsulta retorna mais de uma linha. Subquery return more than one row. Então, essa subconsulta retorna mais de uma linha. Então, não pode ser o igual, eu tenho que voltar aqui e usar o in. Mais de uma linha, então ele vai retornar para a gente aqui. Coincidentemente, todos os funcionários que recebem o salário igual aos supervisores são os próprios supervisores. Eu fiz a simulação aqui para a gente testar, incluindo esse insert aqui, funcionário. Percebe que essa consulta, aqui, vou incluir esse insert primeiro, eu estou incluindo aqui o 13º funcionário, José
Pedro Cardoso, que é vendedor, recebe R$ 2.100, que é um dos salários dos supervisores. Ele vai inserir agora, sem nenhum filho. Inserir aqui, insert, into funcionário, velhos, os valores. Inserir, se eu der um select, ele vai mostrar para mim aqui o José, que é vendedor e recebe 2.100. Então, na consulta, qual o nome, a função e o salário dos funcionários, do funcionário que recebe o salário igual ao dos supervisores, também vai aparecer José agora, já que ele recebe R$ 2.100. Beleza? Então, essa consulta aqui agora está certo. Ah, professor, eu poderia responder essa consulta, já que são supervisores, colocando assim, recebe nome, função, salário do funcionário, onde a função seja supervisor? Essa consulta aqui estaria errada, porque ele só traz os supervisores, não traz quem é o vendedor, que também recebe o mesmo salário, nesse caso, do supervisor. Então, para eu responder esta consulta, eu preciso fazer uma subconsulta de várias linhas. Um dos operadores que trabalha com subconsulta de várias linhas é o IN. Então, o IN eu posso fazer isso aqui. Então, responde essa consulta e aí eu trago todo mundo. Beleza? Mas não tem só o IN. Existem mais 3 operadores. O N, que é a mesma coisa que o SUM, compara com cada valor da subconsulta. O RIN, ele retornou exatamente aqueles valores que estão ali dentro, né? Compara com exatamente aqueles valores. O NSUM é com alguns, com cada valor retornado pela subconsulta. O ALL tem que ser com todos. E o EXIST especifica uma subconsulta atestada. O IN, qual é a característica? Ele traz exatamente os valores que estão ali dentro, só que o N e o ALL, né, ele pode ter uma combinação aqui agora com o maior, o igual, o diferente, e aí a consulta ela fica mais complexa e completa, né? E todos esses operadores, inclusive o IN, podem ser utilizados com o operador de negação NOT. Vamos agora para exemplos. Com N. Primeiro com N, vocês vão ver como é que funciona o N. Nesse caso, seleciona a mesma consulta que nós fizemos anteriormente. Eu quero selecionar nome, função e salário do funcionário que recebe o salário igual de um dos supervisores. Então, quando eu coloco igual a N, é igual a algum desses aqui. Então, se tiver o 1.599, ele vai trazer. Se tiver o 2.100, ele vai trazer. Se tiver o 1.950, ele vai trazer, com algum dos. Então, ele vai trazer, é igual o IN. Então, igual a N é a mesma coisa se eu botar um IN aqui. Fechei minha câmera de novo. Tudo bem. Vou selecionar essa consulta aqui e vocês vão perceber. Não vou selecionar, não. Eu vou mostrar o resultado, não preciso... Tá aqui. O resultado ele já mostra aqui no slide, para a gente não perder tempo saindo do slide e voltando. Então, eu tenho um supervisor, que são esses salários, com algum igual a N, algum desses salários então, são exatamente esses 3. Então, 1.599, 2.100 e 1.950. Igual a N, funciona dessa forma. O menor que N significa que é menor do que algum desses salários aqui. Então, é menor do que o máximo. Então, se eu pegar aqui 2.100, ele vai trazer todos os funcionários que têm um salário menor do que o máximo. Por quê? Porque com pelo menos um. Ele não vai trazer o 2.100, porque 2.100 não é menor do que 2.100. Agora, o 2.000 é menor do que o 2.100, aí ele traz, 1.950 ele traz, 1.599 ele traz, porque é menor do que pelo menos um. Então, menor do que o máximo. Vai trazer todo mundo menor do que o 2.100. Então, se vocês olharem aqui, ó, 1.500 é menor do que um desses 3 valores, beleza? Se eu pegar aqui 1.599, não é menor do que 1.599, mas é menor do que 1.950. Então tem que ser com pelo menos um. Aí eu vou pegar 2.050, é menor do que 1.599, do que 1.950? Não, mas é menor do que 2.100. Então, se é menor com pelo menos um, então ele vai trazer. Não trouxe o 2.100, porque 2.100 não é menor do que nenhum desses aqui. Nem trouxe 2.100, nem outros maiores do que 2.100.
Então é menor do que pelo menos um desses aqui. Certinho? E maior que algum é maior que o máximo. Então tem que ser maior do que o 2100, porque é maior do que pelo menos um desses aqui. Então, e não é maior do que todos, é maior do que um. Então se a gente olhar é igual a algum, eu vou pegar 1000 maior do que o máximo, né? Então se eu pegar aqui 1900 maior do que o mínimo, né? Maior do que o mínimo. Então maior não do que 2100, maior do que 1599. Só não vai aparecer o 1599, já que tem que ser maior do que ele. Então se eu pegar 1950 é maior do que 1599, ele traz. Se eu for pegar 2000, ele também vai trazer. 2100 ele também traz porque é maior do que um desses aqui. Só não vai trazer um 1599 porque não é maior. E outros números menores do que 1599. Menor do que todos. Aí a lógica muda. Então, para eu trazer o resultado aqui dos funcionários que recebem salário menor do que todos os funcionários analistas, então ele tem que ser menor do que todos esses dois aqui. Então ele vai trazer 1900, que é menor do que os dois, mas não traz 2600, porque não é menor do que os dois, é menor do que um só, né? Então, menor do que todos, então tá aqui, o do analista é esse, menor do que todos, então ele vai trazer 1500, que é menor do que os dois, 2050 é menor do que os dois, 2100 é menor do que os dois. Não trouxe exatamente os dois que são, os registros que são menores do que exatamente os dois. Comparando com menor do que algum, né? Menor do que algum, ele tem que ser menor do que esse máximo aqui. Então só não vai trazer 2850. Então ele trouxe 2500. Por que trouxe 2500? Porque é menor do que pelo menos um, que nesse caso é 2850. Certo? Por isso que a gente fala que é menor do que o máximo, o N. O O tem que ser menor do que todos os dois. Beleza? Maior do que todos, então tem que ser maior do que o 2850, que é maior do que os dois. Então vai trazer 3000, 3000 e pouco. Então maior do que todos, trouxe 3985, que é maior do que esses dois daqui. E o N é maior do que algum deles, né? Então ele vai trazer o 2850, que é maior do que o 2500. Então aqui o N ele trouxe porque é maior do que um pelo menos. O diferente de igual é o not in. Ele não vai ser, o salário não é igual a nenhum desses dois. Então ele vai trazer todos menos esses dois aqui. Então se a gente for aqui para o resultado, vocês vão verificar que dos 12 registros que a gente tem na base, né? Ele não trouxe o 2850 nem 2500, mas todos os outros ele trouxe. Então, diferente de all, é a mesma coisa que o not in. E o diferente de n significa que ele não vai trazer o que não é igual a pelo menos um desses. Então, se você analisar esse 1200 é diferente desse? Ele vai trazer. É diferente desse, ele vai trazer. Aí se eu pegar aqui 2850, 2850 é diferente de 2850? Não, mas é diferente de 2500, então ele traz. Ou seja, nesse caso ele vai trazer tudo. Então, ele trouxe exatamente tudo. Então, diferente de N quer dizer não A, não B, não C. E o diferente de todos é exatamente o not in. E por fim, a gente tem o comando exist, que permite que a consulta externa verifique se a consulta interna devolveu alguma linha. Então é basicamente assim, se a subconsulta retornou, ele traz tudo da condição da consulta. Se não retornou a subconsulta, ele não traz nada. Então, ou seja, ou ele traz a consulta de cima, tudo, ou ele não vai trazer nada, né, de acordo com a subconsulta. Então, se eu tiver aqui
Eu quero selecionar os funcionários que existe um salário. Quero trazer todos os funcionários que tenha pelo menos o salário lá de analista. Então, opa, tem salário de analista, não tem? 2.850, 2.500 é true. Significa que é true, então ele vai trazer todos os funcionários da base de dados, que essa é a minha condição daqui de cima. Então ele vai trazer todo mundo. Então se vocês olharem aqui, o existe ele trouxe todo mundo. Se eu botar o not existe, opa, se não existe, existe, então ele não traz nada. Ou nesse caso ele trouxe tudo, ou ele não trouxe nada. Então o existe é assim, e assim a gente conclui a explicação de subconsulta de várias linhas. A gente relembrou o que é subconsulta e a gente estudou agora o que é subconsulta de várias linhas. A partir desse momento, vocês façam as atividades, né, para estudar e até a próxima. Até mais!